noite, telespectadores. Começa agora mais um jornal Telesunas. E o assunto da noite, cabos de alta tensão. Mas para os nossos telespectadores, o que é cabos de alta tensão? Que tem por definição ser um conjunto de fios encordeados, não isolados entre si, que podem ou não ter uma isolação externa, sendo sua principal vantagem o fato de ser bem mais flexível do que os fios. E quando a gente fala de cabos, nós temos três classificações. Os de baixa tensão, encontrado em equipamentos eletrônicos nas residências, que variam de 110 a 220 volts. Os de média tensão, encontrados em redes elétricas, certo? Entre 15 a 25 kV. E o assunto do dia, de alta tensão, que a gente encontra de centros de transmissão de energia possuindo 69 kV para mais. E para tratar do assunto, hoje eu convido o nosso especialista, Matheus, para falar um pouco mais dos componentes dos cabos de alta tensão. Boa noite, Felipe. Boa noite, Brasil. Obrigado pelo convite, agradeço imensamente. E hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês e citar quais são os componentes principais de um cabo de alta tensão. Vamos lá. Os componentes principais eles são o condutor, o sistema de bloqueio longitudinal à água, sistema de elétrico, acolchoamento, proteção metálicas e capa externa. O condutor, elemento de transporte de energia elétrica, pode ser único no caso dos cabos singelos, unipolares, ou múltiplos no caso de cabos multipolares. O material constituído ao condutor pode ser de alumínio ou cobre. Além do condutor, temos também o sistema de bloqueio longitudinal contra a penetração de água. Esse bloqueio ele constitui-se de uma fita semicondutora para proteção à entrada de água, water blocking. Pode ser composto de fitas, compostos estrudados ou compostos de silicone. Essa proteção ela é obrigatória em instalações com presença de água, no caso cabos enterrados em lençóis freáticos, locais com possibilidade de inundações, etc. Outro sistema importante dos cabos de alta tensão é o sistema de elétrico. O sistema de elétrico pode ser simples e constituído apenas de isolação, no caso de cabos de baixa tensão, ou composto pela blindagem semicondutora interna, isolação e blindagem semicondutora externa, no caso de cabos de média ou alta tensão. O sistema de blindagem utiliza-se do composto semicondutor à base do material de isolação, enquanto que o material utilizado para isolação pode ser de borracha, etileno, propileno e o polietileno reticulado, os quais possuem excelente resistência ao envelhecimento térmico. O sistema de blindagem possui a função de proteger os condutores de um cabo de controle contra a interferência, principalmente eletromagnética. Outro importante componente nos cabos de alta tensão é o acolchoamento. A sua função é evitar a deformação do sistema dielétrico, devido à dilatação térmica. A proteção metálica possui a função de fornecer um caminho para a corrente de curto-circuito fase-terra, condução de corrente capacitiva e barreira radial contra a penetração de água. O material utilizado pode ser alumínio, fios de cobre, folha de alumínio, capa de chumbo, capa de alumínio corrugada. Além de todos esses componentes apresentados, existe também a capa externa, o qual possui a função de proteger o núcleo do cabo contra diversos agentes externos. O material utilizado para a capa externa pode ser PVC, policloreto de polvilina e HDPE, polietileno ou Afumex. Bom, e tratando um pouco mais do assunto, eu tenho uma notícia de alta tensão. Agora eu chamo o meu repórter Bruno para lhe dar uma notícia a vocês. Boa tarde, Felipe e galera de casa. Tivemos agora um acontecimento eletrizante. Ocorreu um acidente na central de distribuição de energia e os cabos de alta tensão estão jogados por aí expostos. Mas eu estou aqui com um especialista na parte de metais sobre o assunto, Luiz Guilherme, que vai nos explicar um pouco sobre do que são feitos esses fios de cabo de alta tensão e por quê. Bom, boa tarde, Bruno. Primeiro eu vou explicar para a galera aí de casa a diferença de cabos de alumínio e de cobre. Bom, os cabos de alumínio são destinados a alta tensão, enquanto os de cobre são destinados a instalações domésticas. Para definir qual tipo de cabo a gente vai usar em cada instalação, a gente segue alguns critérios, como resistividade, densidade, peso, massa atômica e o preço da tonelada. Sendo que o cobre ele tem mais resistividade, menos resistividade que o alumínio, enquanto o alumínio ele é mais leve, 2 vezes mais leve e mais barato que o cobre. Ou seja, desse modo
O vão entre as torres pode ser maior, pois o alumínio suportará a deformação conhecida como a barriga, né, da instalação. E a estrutura em si das torres pode ser menos robusta, porque o alumínio é mais leve, o que implica na redução de custos. Ah, e como o Luiz Guilherme estava me explicando um pouco mais cedo, nós temos uma capa de proteção de metal que ela serve para proteger sobre interferências eletromagnéticas. E essa capa ela pode ser de chumbo, de folhas de alumínio ou de cobre. É isso, Felipe. Bruno, obrigado pela sua informação. E agora eu chamo a nossa repórter, Laís Tardelli, para comentar um pouco mais sobre o assunto. Laís, por favor. Muito obrigada, Felipe. Agora a gente vai responder uma pergunta do pessoal de casa e a pergunta da Manuela foi: qual a diferença entre fio e cabo? Manu, é o seguinte, a função dos dois é a mesma, que é conduzir eletricidade. A diferença se dá nos materiais que eles são compostos e na flexibilidade de cada um. Os fios, por serem maciços, são menos flexíveis e mais difíceis de manusear. Já os cabos, por serem formados por um conjunto de fios torcidos e mais finos que o comum, são bem mais tranquilos de se manusear. Espero que tenha respondido sua pergunta. É com você, Felipe. Bom, esperamos que tenham gostado. Encerramos o nosso jornal hoje e até amanhã no mesmo canal e no mesmo horário.